Nós vamos orar para dar início à nossa aula nessa noite, pedindo que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nessa noite. Amém? Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque temos certeza de que Tu estás presente aqui. A Tua palavra diz que todas as vezes que nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor está presente. Nós cremos que Tu estás presente aqui nessa noite. Por isso nós queremos Te pedir que Cristo esteja plenamente ativado em nós. Que possamos compreender as verdades espirituais do Senhor. Que todo o ensinamento que vamos receber aqui essa noite possa entrar em nosso coração, criando raízes e nos modificando, Senhor, nos fazendo conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Pai, que essa matéria que é tão forte, tão importante, possa gerar no nosso coração o entendimento do quanto precisamos cuidar de vidas, cuidar de pessoas, abençoar vidas, abençoar pessoas. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos surpreenda mais uma vez essa noite. Amém. Que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração mais uma vez. Que possamos sair daqui motivados a acolher, abraçar, ajudar pessoas e ministrar através da Tua presença. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre aconselhamento. Semana passada foi uma aula tremenda. Aqueles que não puderam vir, amanhã nós estaremos postando as duas aulas, a de hoje e a da semana passada. A gente não postou semana passada porque nós queremos postar juntos para que você possa poder estudar as duas aulas juntos. Amém? Mas nós falamos semana passada sobre esse tema, que é um tema importante não só para aqueles que têm um ministério pastoral, também para aqueles que têm um ministério pastoral, mas importante do ponto de vista do dia a dia, da vida. Sempre vai existir alguém perto de você precisando de um conselho. Amém? Amém. E você pode ser instrumento de Deus para abençoar a vida de uma pessoa. Eu tenho ensinado sobre o ministério pastoral e eu, de ofício, não sou pastor, né? Na verdade, meu ministério tem outra funcionalidade. Mas eu me apaixonei por algumas verdades ou algumas tarefas do ministério pastoral que me fizeram ter muito sucesso na minha vida ministerial. Uma delas é o aconselhamento. Eu acho, de todas as manifestações do ministério pastoral, a gente confunde muito o pastor com alguém que prega bem, e nem todo bom pregador é um pastor. Tem muitas pessoas que pregam bem, mas não cuidam de ninguém. Então a força do ministério pastoral não é a palavra que é pregada no púlpito, ainda que ela seja importante, e todo pastor deve ser, por natureza, um estudioso da palavra, para que ele possa ter uma boa mensagem. Ele deve ser um estudioso da palavra. Mas a força do ministério pastoral é o trato, é o cuidado. E uma das maiores expressões de cuidado que existe é o aconselhamento. É você poder dispor do seu tempo para escutar alguém e poder ajudar essa pessoa. Eu sempre que falo disso, eu digo que não dá para você conhecer as pessoas somente olhando para elas no culto. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E aí diz: põe o teu coração no gado. Põe o teu coração no rebanho. O que é pôr o coração no rebanho? É disponibilizar de tempo para ouvir o coração das pessoas. E quando você faz isso, você começa a conhecer a história da pessoa. E eu tenho ensinado que quando você conhece a história da pessoa, você trata ela de forma diferente. Né? Por que fulano é assim? Por que fulano é arisco assim? Por que fulano é brabo assim? Por que fulano é quieto assim? Por que fulano é alegre assim, extrovertido? Por que esse ser humano é assim?
Então, por trás dessa pessoa existe uma história. E essa história justifica muitas ações, boas e ruins. Com as boas a gente celebra, as ruins a gente às vezes tolera, mas corrige como pastor e ajuda a melhorar, dizendo para a pessoa: você não precisa repetir isso aí. Isso aí é um comportamento que você não precisa estar repetindo com ninguém. Amém? Então, semana passada nós falamos um pouquinho da consciência, da responsabilidade, e nós tratamos do perfil do conselheiro, falando das características que alguém que vai cuidar de pessoas ou vai discipular de uma forma precisa ter. A primeira delas é a empatia, que a gente falou semana passada, não vou repetir de novo porque vocês vão ouvir a gravação. A segunda qualidade que nós falamos foi respeito, né? Respeito pela pessoa. E a terceira característica, que é o sigilo, que foi onde nós paramos, né? Foi o último ponto que a gente tratou, que foi o sigilo, sobre como nós devemos guardar segredo quando alguém compartilha conosco da sua vida. Essa é muito importante, né? Uma coisa ruim que existe é você fazer um aconselhamento com o pastor, e quem já passou por isso sabe que a gente vai falar, e de repente você vê o pastor no púlpito expondo isso. Não fala nome, mas ele dá tantos sinais quando fala que todo mundo sabe de quem ele está falando. Então nós explicamos que o sigilo em relação àquilo que você ouve das pessoas é extremamente importante. Isso é um código de ética que faz parte do padrão daquele que quer ser um bom conselheiro. Amém? Nós vamos continuar falando sobre o quarto quesito necessário para aqueles que querem entrar nesse ministério. Não deixa de ser um ministério, não deixa de ser um chamado, cuidar de pessoas. O aconselhamento é uma forma de cuidado, que é a sobriedade. O Novo Testamento faz várias referências à sobriedade, né? Nós que pouco mencionamos essa virtude cristã, seja sóbrio. Há líderes que amam holofortes, ou que são poucos discretos. Tem grande necessidade de atenção. Jesus exortou a discrição na vida espiritual, quando deixou recomendações sobre a oração e o jejum. Sobriedade tem a ver com discrição. Não se faz alarde de que estamos ajudando alguém. O trabalho do conselheiro Perdão que eu me perdi aqui. É um trabalho de bastidores, que se faz nos bastidores e não em público. Amém? Então é aquela coisa que você tem que aprender a conviver com situações onde muitas vezes você vai vencer a guerra e outro vai levar o troféu do seu lugar. Acontece muito isso, né? Aconteceu muitas vezes em igrejas que nós pastoreamos, de pessoas que a gente cuidou, usando a expressão pastoral, né? Tirou os carrapichos, colocou óleo na ferida, e aí daqui a pouco a pessoa era chamada ao ministério, ou ela passava por alguma coisa assim legal no ministério, e aí alguém aparecia e dizia assim: meu discípulo, eu cuidei, eu que acompanhei. E você tem que manter-se sóbrio, dizer: não, amém, eu fiz o meu papel. Isso não me dá o direito de ter reconhecimento humano, mas ficar na minha sabendo que o meu papel foi ajudar. Amém? Como o aconselhamento envolve questões emocionais e por vezes delicadas, o conselheiro deve lembrar que a imagem do aconselhado deve ser poupada. Repreensão pública ou conselhos dados em voz alta prejudicam muito. O que é que está falando aqui? De pessoas que você está ajudando por meio do aconselhamento, e às vezes você está com ela no local público e ela comete uma daquelas ações das quais você está tratando ela, e você, na frente de todo mundo, dá uma repreensão. Isso acaba prejudicando a pessoa de uma forma que ela não vai conseguir confiar mais em você, porque mesmo sem você falar do assunto, você expôs a pessoa. Ninguém precisa ouvir a conversa. Por isso, quando atender pessoas, fale baixo. Uma das tarefas do conselheiro é ajudar a pessoa a ser madura e tomar decisões por si, orientada pelo Espírito Santo. Outra tarefa é levantar a pessoa. Nesse sentido, expô-la em público como alguém tutelado é prejudicial.
Somos conselheiros e não pais de criancinhas travessas que devem ser chamadas a atenção. Então, ele está falando aqui muito da gente saber distinguir essa relação que você vai ter quando você cuida de alguém. Somente por meio do aconselhamento. Às vezes a gente acha que está tão íntimo que nós cometemos aquele grave erro de confundir, né, a intimidade, a amizade com a libertinagem, ou o direito de tratar a pessoa como se nós fôssemos superiores a ela, simplesmente porque nós estamos ajudando elas. Então isso não motiva ninguém, só porque você está ajudando uma pessoa no momento de fraqueza, ou porque ela está tendo uma fraqueza, você ficar menosprezando a pessoa diante de situações e circunstâncias que acabam por prejudicá-la. Então você não tem esse direito, eu não tenho esse direito só porque eu estou acompanhando a pessoa. Não podemos fazer isso. Nós temos que trazer essa relação para o secreto. Então vai ter muitas vezes coisas que você vai ver a pessoa fazendo e você está cuidando daquele tipo de problema na vida daquela pessoa. E você vai ter que ficar quieto ali e esperar o momento certo para falar. E o momento certo não é diante das pessoas, ainda mais se você estiver tratando de um problema na área daquela pessoa, ou na vida daquela pessoa. Tem que saber esperar o momento certo de falar. Amém? Há conselheiros que gostam de publicidade, para que os demais vejam como ele é importante, ou como está sendo usado por Deus. Então, pessoas que muitas vezes se gabam, simplesmente porque ele ajudou alguém e essa pessoa melhorou. Nós temos que entender que nós nunca somos a causa. Nós somos o meio. Amém? A causa da mudança será sempre o Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de mudar a vida de ninguém. O máximo que nós podemos é influenciar as pessoas. E se não tivermos a presença do Espírito Santo, vamos influenciá-la para o mal. Porque o que há de bom, o que há de legal em nós, o que há de melhorado em nós é resultado da ação do Espírito Santo. Então nós nunca podemos nos achar que nós somos a causa. Está vendo fulano ali, Felipe? Ah, você precisa ver quando me conheceu. Saí, meu Deus do céu. Depois que eu comecei a cuidar. Então você acaba colocando a pessoa no nível muito baixo e você como o cara que resolve todos os problemas. E é muito importante, se você tem uma paixão por aconselhamento, aprender algo. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos trabalhando com aconselhamento, mas todas as vezes que alguém entra, eu oro. E peço ao Espírito Santo que ele me dirija, porque cada pessoa vive uma circunstância e uma situação diferente. E às vezes a nossa opinião pessoal, ela pode parecer boa, mas ela não é melhor que o conselho do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ouvir o Espírito Santo e não achar que nós somos a causa. Ah, é porque eu sou o cara, eu sou o melhor conselheiro que existe. Eu trabalhei com um homem que ele era procurado pela cidade inteira para aconselhamento. Foi o meu mentor nessa área. Foi o cara que me fez se apaixonar por isso. Pastor Esmeraldo. Esse homem, vinha gente, os pastores das outras igrejas diziam assim, ó, vai lá para Esmeraldo cuidar de você. Os pastores confiavam nele e mandavam. Porque sabia da capacidade que ele tinha no aconselhamento. O segredo dele, oração, vida com Deus, tudo que ele sabia, aprendeu orando e lendo a palavra. Mas ele tinha um dom, isso é reconhecido porque eu via casos, né, eu era o acompanhante dele, na maioria dos casos, e eu ficava assim, né, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, então tudo para mim era muito novo. Mas eu ouvia a pessoa chegar assim e começar a falar um problema e eu ficava por dentro assim, eu quero ver o que é que ele vai dizer para essa pessoa. Eu quero ver agora como é que ele vai desenrolar esse novelo de lã. Vai ver aqueles novelos assim que você olha assim, você tem que procurar para enrolar. Tinha situações que a pessoa começava a contar um problema de algo que fez, de uma situação que aconteceu, e eu ficava olhando para ele assim, eu quero ver. Agora eu quero ver o que ele vai falar. E de repente ele não tinha uma resposta, ele começava a contar uma história. Dessa história que ele começava a contar, que o Espírito Santo falava para ele, ele trazia a solução para a pessoa. Eu tenho várias histórias que eu conto hoje, que foram respostas do Espírito Santo para ele, num momento do aconselhamento. Uma delas vocês conhecem, que eu já me ouviram contando, que é do cara que ia dirigindo com a xícara de café. Quem lembra dessa? E freou e derramou o café da xícara. Por que derramou o café da xícara? E aí todo mundo... Ele falava isso com pessoas que tinham problema com ira. Então Deus foi dando histórias para ele. Para cada tipo de pecado ele tinha uma história.
Tinha uma história que ele contava quando alguém tinha dificuldade de perdão, que eu achava fantástico. Ele perguntava para a pessoa, na verdade eram perguntas que ele fazia, que eram perguntas-chave. Ele sempre dizia que ele abria cadeados da alma. Ele falava comigo, eu abro os cadeados da alma com essas perguntas, são chaves. Então a pessoa tinha dificuldade de perdoar, ele perguntava para a pessoa assim, se você soubesse que o diabo está querendo matar alguém e precisasse da sua ajuda para matar a pessoa, você ajudaria? Disse, não, está repreendido, pastor. Você tem certeza que você não ajudaria? Não. E se fosse seu inimigo, uma pessoa assim que você não gosta mesmo, você ajudaria? Nem meu inimigo, ajudaria não. Você tem certeza que você não ajudaria? Claro, pastor. E se é que você está ajudando? Eu? É, você está ajudando. Aí como a pessoa estava falando da situação de mágoa, ela dizia assim, eu estou ajudando o diabo a destruir fulano? Não, não, não. Você está ajudando o diabo a destruir você. Aí ele pegava a versão da Bíblia Viva, que era a versão que ele usava para aconselhamento, Efésios 4:27, na nossa versão, diz assim, não deis lugar ao diabo. Mas na versão da Bíblia Viva, dizia assim, né? Essa versão não tem mais, eles tiraram do mercado. Então quem tem, tem. Quem não tem, né? Eu tenho uma, antigona dessa época. De volta e meia eu leio provérbios dela, é muito top, que era que a gente usava para aconselhamento. Está tudo riscadinho de vermelho, daquela época ainda. Essa versão diz assim, irai-vos e não pequeis, diz a nossa, né? Aí essa versão diz assim, não fiquem ofendidos com as pessoas, porque todas as vezes que vocês permitem que a mágoa ganhe lugar no coração de vocês, vocês estão oferecendo um forte ponto de apoio ao diabo. Então ele dizia, você está vendo que você está apoiando o diabo? O diabo não precisa mais te tentar, ele precisa, você está ajudando ele. Então ele conseguia fazer a pessoa encarar os prejuízos que as mágoas trazem. Porque às vezes a gente acha que quando a gente fica com mágoa, ressentimento, a gente está prejudicando o outro de alguma maneira. Não, tem uma frase que está lá na minha página, frase do profeta Santos, que diz assim, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é quem tomou o veneno. Então, às vezes a gente está aconselhando ali e você se encontra diante de situações onde você diz assim, como é que eu vou resolver isso agora? E você pode se tornar um exímio conselheiro. E esse cara era o maior conselheiro que eu já conheci pessoalmente. Na área do aconselhamento, ele é o cara. Mas eu nunca vi, ele se gloriando por isso. Nunca. Ele sempre foi sóbrio. E ele dizia, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E ele terminava as sessões de aconselhamento comigo, ele dizia assim, Santos, essa foi fogo, viu? Aí eu dizia, por que, meu pastor? Assim, eu estava perguntando ao Espírito Santo o que é que eu ia responder para essa pessoa. Então eu via que ele era capaz de estar ali disposto, mas ele não tinha todas as respostas, que é o que muitas vezes a gente acha que é necessário para sermos bons conselheiros. Nós falamos semana passada que você precisa sim se preparar. Se você acredita que você tem um chamado nessa área, leia livros sobre isso, ore sobre isso, dedique um tempo em Deus sobre isso. E demos o exemplo de Pedro e Paulo e a influência que ambos tiveram. Pedro influenciou muita gente, mas a influência de Paulo foi muito maior devido ao seu nível de preparo. Então, para cada área que você vai funcionar na igreja, você precisa se preparar. Mas quando acontecer as coisas, quando você for instrumento de Deus, para que tudo aconteça, lembre-se que você é só o meio, a causa é Ele. Amém? Ele é o conselheiro, o maravilhoso conselheiro. Amém? Remo Machado, psicólogo cristão, faz essa afirmação em uma de suas obras. Caso Deus seja o centro de nossa vida, Ele tem um plano para a nossa existência. E se Ele nos delegou a posição de psicoterapeutas, devemos usá-la para enaltecimento do nome de Deus, e não para o nosso engrandecimento pessoal. Sobriedade é essa característica assumida de que somos apenas instrumentos para a glória de Deus. Fazemos o que temos que fazer e saímos de cena, sem esperar aplausos ou reconhecimento. O conselheiro não faz alarde do seu trabalho. A vaidade, sempre anotada, sempre desgasta o vaidoso e geralmente cobra um preço muito elevado. E as pessoas que aconselhamos não devem ser vistas como troféus a serem exibidos. Ok? Isso é sobriedade, é você saber que você está ali porque Deus te colocou ali. Você é o meio, não a causa. E quando as coisas acontecerem,
glorifica o nome dele, porque ele é bom. Amém? Quinta característica: desprendimento. Isso significa que o conselheiro não deve levar vantagem na tarefa de aconselhar. Por vezes o conselheiro é profissional, um psicólogo, outro tipo de terapeuta. Nesse caso, ele cobrará pelas consultas. O levar vantagem nesse contexto significa que o conselheiro não usa as informações que recebe, nem antes nem depois do processo do aconselhamento. Quer dizer isso aqui? Pessoas que às vezes usam o que sabem para manter as pessoas cativas a ela. Não é uma chantagem necessariamente manifesta, mas é aquela pressão emocional que muitas vezes a pessoa faz, como quem diz assim, aquele olhar que diz assim: você sabe que eu sei, né, dos seus podres? Você sabe que eu sei, né? Eu tenho um casal que eu amo muito, que vocês conhecem, que é o pastor Amarildo e a pastora Priscila. Eles são muito engraçados. Quando eu estou com os dois, eu dou muita risada. E a Priscila, ela é muito parecida comigo. Eu costumo dizer que ela é minha versão feminina. Em cima eu vou pegar na igreja dela e o pessoal depois diz assim: vem cá, você combinou com a pastora? Porque a gente fala a mesma língua e no aconselhamento ela tem esse dom também, coisa e tal. Já Amarildo, ele é muito inocente. Tem coisas que são comuns para todo mundo, mas quando Amarildo ouve, ele se assusta. E às vezes vamos fazer aconselhamento juntos e ele tem um gesto que quando ele está assustado ele faz. Que ele faz isso aqui, ó. Ele levanta uma das sobrancelhas, né? E aí Priscila, quando vai fazer aconselhamento, ele fala: Amarildo, nada de levantar a sobrancelha, tá? Nada de caras e bocas, fica relax. Mas é inevitável, ele ouviu alguma coisa assim que é escandalosa, ele... é espontâneo, né? É a reação. Então, eu acho interessante isso neles, né? Nessa questão da pessoa estar ali envolvida com o aconselhamento e às vezes ela não consegue disfarçar o que está sentindo. E isso às vezes acontece da seguinte forma: essa levantada de sobrancelha, ou esse olhar, acontece às vezes depois de você cuidar da pessoa. Então qual é o desafio que você tem ao cuidar de alguém e ouvir a vida dela? É de não olhar diferente depois. Porque um olhar fala muito. Então às vezes a pessoa chegou ali e foi confessar um pecado para você que é aquele tipo de pecado absurdo. Eu trabalhei muito com um aconselhamento com pastores. Quando eu estava no Instituto Ágape Reconciliação, que eu fazia aconselhamento, cerca de 70% das pessoas que a gente aconselhava eram pastores. Então, quando eles chegavam, eles diziam: eu sou pastor da igreja tal, coisa tal, tal. Aí o cara ia lá confessar pra gente que era viciado em cocaína, ou que era viciado em pornografia na internet, ou que tinha paixão por sexo extraconjugal, alguma coisa desse tipo, e ele estava ali para ser cuidado. Só que muitos desses pastores depois se tornavam nossos amigos. Depois de restaurados, a gente ia pregar na igreja deles e coisa e tal. Então você tem o desafio de deixar aquilo que você tratou lá no gabinete. Não olhar aquele pastor: eu sei, você está aqui na sua igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, mas se o povo soubesse o que tu faz. Então, como eu falei, o conselheiro, ele não tem esse direito. Você está ali como um médico para socorrer a pessoa. Então você não vai agora usar aquilo que você tem para de alguma forma tirar uma vantagem sobre a pessoa. Isso é totalmente terrível. Suponhamos que o conselheiro seja o pastor ou líder de um trabalho. Um irmão procura e lhe revela um problema e pede ajuda. Não será justo o conselheiro divulgar publicamente uma possível incapacidade da pessoa para o exercício de uma função para o qual ela vier a ser indicada. Por exemplo, está ali da igreja e aí eu estou fazendo... A gente viveu isso no Radicais. No Radicais nós tínhamos pessoas que nos acompanhavam aleatoriamente, queriam ir com a gente. Nós tínhamos pessoas que andavam conosco porque a gente acredita que elas têm um chamado. E nós tínhamos pessoas que viajavam conosco porque estavam sendo tratados.
Mas quando eu chegava nos lugares, eu não dava essa distinção para os pastores. Esse aqui é o que está comigo só a primeira vez, esse aqui é o que está comigo porque me acompanha, e esse aqui a gente está trazendo porque a gente está cuidando dele porque ele está pecando. Você não fazia isso. Só que antes da gente levar a pessoa, eu orientava ela, eu dizia assim, olha, você não vai poder se envolver com tudo, você sabe disso, né? Você está em tratamento, então você não vai orar pelas pessoas, você não vai ficar falando da sua vida para todo mundo. Eu cuidei de uma pessoa que era assim, todo lugar que ele chegava, ele falava da vida dele. Aí toda vez eu dava uma bronca, esperava terminar a conversa, quando ele entrava no quarto comigo sozinho, eu dizia assim, de novo, varão, não já lhe falei que ninguém precisa saber dos seus problemas? Então ele começou a mudar isso, né? Então eu vou ficar calado. Eu não quero que você fique mudo. Eu quero que você se comunique sem expor os seus problemas. Porque nem todo mundo tem condições de ouvir o que você está falando. E outra coisa que você não entendeu ainda, eu falava para ele. Quando você chega comigo em um lugar, quem não te conhece pensa que a gente tem o mesmo nível. Tu abre a boca e se detona. Alguns lugares essa pessoa era chamada até de pastor, porque chegava comigo. Então a pessoa achava que era um pastor. Ô pastor, coisa e tal, aí eu orientava, não diga que você não é pastor, que você está me acompanhando, você é um irmão e tal. Eu não dizia, não, ele não é pastor não, coisa e tal. Diga que você não é pastor. Então às vezes ele chegava no lugar e começava, todo mundo estava tratando ele assim com o maior respeito. Mas quando ele abria a boca para falar dos problemas dele, aí o lugar virava divã, gabinete. Aí perdia a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas e abençoar. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado quando você sabe das fraquezas de alguém, de não expor diante de uma situação, de uma circunstância. E qual é a forma correta? Oriente a pessoa a estabelecer os limites e não você. Então se eu estou viajando com alguém que eu estou cuidando, muita gente que viajava conosco tinham problemas de homossexualidade que estavam sendo cuidados. Então eu conversava com eles antes, quando você chegar nos lugares que alguém, por exemplo, gostou, quer que você dê uma palavra, você explica, não posso dar uma palavra, eu não tenho autorização para isso. Não precisa dizer porque é ou porque não é, mas é bom que você fale, não eu. E aí muitos deles abriam a boca e falavam, eu não tenho, porque eu estou passando por um processo de acompanhamento, estou novo nesse discipulado. Nunca dizia, na verdade, que estava ali porque tinha pecado, porque tinha feito alguma coisa errada, porque a ideia não era expor. A ideia era trazer para perto para que ele fosse cuidado, porque eu acredito muito nisso, né? Eu chamo isso de melhorar andando junto. Você vai melhorar andando junto comigo. Não é só aconselhando. Então, aconselhamento é uma parte, mas tem pessoas que a gente entende que ela tem que caminhar junto com você para que ela melhore. E é o que a gente deve fazer. Amém? Evidentemente que se focar um caso grave, como uma pessoa que tenha tendências pedófilas sendo indicada para cuidar de crianças, o conselheiro precisa agir. Mas isso exige cautela. A questão principal é de ordem pessoal. Não levar vantagem, não impugnar a pessoa para um cargo ou função, porque tem outro nome que é seu preferido ou porque o ambiciona. Deve-se lembrar também que Cristo pode transformar uma vida e que um pecado que uma pessoa cometeu no passado não será necessariamente cometido outra vez pela pessoa. Então, às vezes, a gente cuida de uma pessoa que teve um problema em uma área. Por exemplo, quando eu falo de sexualidade, eu conto a minha história de sexualidade. E conto todos os problemas que eu tive na área de sexualidade. E quando eu termino, eu digo assim, eu acredito em libertação nessa área porque eu fui liberto. E eu falo, eu tenho tantos anos de fidelidade à minha esposa, eu tenho tantos anos de santidade, de não permitir nem que pensamentos impuros venham na minha mente. Eu falo isso com maior tranquilidade, porque eu não tenho nenhum receio. Eu creio que está na cruz, pronto. Acusadores e apontadores nunca vão faltar. Pessoas que vão dizer que será, que hoje, tal, sempre vai existir. Então, às vezes, você cuidou de uma pessoa que tem um problema numa determinada área. Isso não significa que essa pessoa ela vai ser sempre isso. Pelo contrário, o seu papel é provar para ela que ela pode mudar. Amém? E eu acredito na mudança, eu acredito na transformação, na libertação. Está dizendo aqui, por exemplo, uma pessoa que teve problema na área de pedofilia. Então, às vezes, você cuida de alguém que teve problema. Eu já cuidei de várias pessoas com problemas nessa área, e que não necessariamente eram
um pedófilo, vamos dizer assim, mas foi uma pessoa que teve um momento de fraqueza, uma situação e caiu. É difícil, é difícil. Você diz, é fácil, não, principalmente tendo filhos, é muito difícil você cuidar de pessoas dessa área, mas você tem que acreditar que é possível que haja libertação de verdade. Vai manter algumas regras que a pessoa mesmo deve criar sempre. Eu sempre digo, você vai ter que ter alguns cuidados que eu tenho. Eu tenho alguns cuidados na minha vida sexual e na minha vida nessa área da sexualidade que são permanentes, cuidados permanentes. Quais são os meus cuidados permanentes? Eu não aconselho mulher sozinho, de forma alguma. Por quê? Porque eu sou homem e eu gosto de mulher. Eu gosto da minha, mas eu gosto de mulher. Então, não vou aconselhar. Por que não? Porque o aconselhamento pode se tornar um relacionamento. Há envolvimento, já vivi isso, já sei como funciona. Então a minha mulher está ali, ó, quer conversar comigo? Tem, Rose tem que estar. Se Rose não está, já de estar presente. Ah, não quero conversar com ninguém presente não. Então você vai ficar sem conversar. Não vou te dar essa ousadia de conversar com você. Ah, mas porque o senhor acredita que na primeira conversa o senhor vai cair? Não, não é isso. É que eu não posso abrir essas brechas. Porque eu conheço o meu histórico. Ninguém conhece mais do que eu. Se eu vou viajar, eu não viajo só. Eu sempre estou acompanhado. Jesus, quando mandou os 70, ele mandou de 2 em 2. Eu sempre estou com alguém do meu lado. Sempre. Raras exceções, como... Parece que foi para o Tocantins. Não foi para o Tocantins que eu fui só. Foi uma viagem que eu fiz esses dias aí sozinho. Não sei onde foi não, nem lembro mais. Que eu fiz porque não tinha como Rose ir mesmo de jeito nenhum. E não tinha como levar ninguém porque parece que os custos eram muito altos, não lembro onde foi. E eu fui só. Mas não gosto. Eu não gosto de só nem por essa questão de pecado, nada. Eu não gosto de só nem ali na esquina. Eu vou comprar um picolé ali, eu vou embora, Davi, comigo. Porque eu gosto de gente, né? Eu só fico só quando Deus manda eu ficar só. Aí é os 500. Mas eu tenho essas posturas. Se eu sento no ônibus para viajar e sento uma mulher do meu lado, atraente, bonita, né? Não vou dizer que não é bonita. Não é bonita não. É bonita a mulher, é atraente. E eu tenho a possibilidade de mudar de lugar, eu não penso duas vezes, eu mudo de lugar. E vou para um cantinho. Se não tem possibilidade, eu fico em vigilância todo tempo. Por quê? Porque já aconteceu comigo em viagens, indo ministrar, de sentar num lugar e a mulher sentar do lado e começar a puxar a conversa e se oferecer dentro do ônibus. Já aconteceu. Então, o diabo sabe quais são os nossos pontos fracos. O diabo sabe quais são as nossas limitações. Então, eu não converso com mulher no WhatsApp, a não ser que seja discípula, pessoas que a gente conhece. Aí eu viajei ali agora, aí uma moça lá começa a puxar a conversa comigo no WhatsApp. Eu já mostro logo para a Rose. E se surgir algum tipo de conversa comprometedora, eu digo assim, a partir de agora minha esposa está vendo tudo que você vai escrever. Acabou. É simples assim. Ela tem as senhas de todos os meus aparelhos, que eu não tenho nada para esconder. Então ela tem a senha do meu WhatsApp, ela tem a senha do meu Facebook, ela tem a senha dos meus e-mails, tem a senha de tudo. É uma forma de quê? De eu me manter vigilante e seguro. Então, se eu cuido de alguém que teve problemas na mesma área, eu dou os mesmos conselhos. Eu digo, olha, Deus te libertou, você está liberto, você pode viver uma vida de santidade, mas o diabo continua existindo, as tentações continuam existindo e você precisa fugir da aparência do mal. Então, não fica batendo papo com a mulher pela internet na madrugada. Um homem casado. Conversando o quê? 1 a 2 horas. Não está vendo que essa conversa está errada? Então não converso. Foi mulher, me chamou de noite para conversar. Oi pastor, tudo bem? Eu tudo na bênção, mano. Estou indo dormir. E desligo para dormir. Já vai cedo, né? Bom. Vou ficar batendo papo com a serpente? Eva caiu porque ficou batendo papo com a serpente. Então não fique batendo papo com a serpente não, porque você é feito de carne. E a Bíblia diz que a serpente é comer o pó da terra. Então ela se alimenta da fraqueza da nossa carne. Então vigie, tome cuidado. Então, quando eu cuido de alguém nessa área de aconselhamento, eu digo, se você sabe que a sua fraqueza é essa, não se exponha. Não se exponha. Não se exponha, porque você pode voltar a cair. Ok? Evidentemente que se for um caso grave, já falei isso aqui, né? Então, sexta característica, né, de um conselheiro, capacitação.
Já tangenciamos esse aspecto anteriormente na primeira aula. Trata-se da capacidade para o serviço a desempenhar e da capacidade espiritual para poder desempenhar esse papel. Precisamos ter em mente que nenhum de nós, como líder cristão, é um produto acabado. No que se presume ser sua última carta, já idoso, Paulo pede a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Especialista distingue entre livros e pergaminhos. O primeiro termo aludiria a obras seculares e o segundo teria o sentido de livros canônicos, isto é, os escritos sagrados. Ele está detido na cadeia, prestes a ser executado, mas ainda quer ler os livros. Ainda quer estudar. Eu estou fazendo um propósito de jejum de 90 dias, junto com o pessoal da Igreja de Cristo, com algumas pessoas do Radicais. Um dos meus pedidos, né? Não costumo revelar, mas aqui, já que eu estou falando do assunto, eu vou falar. Um dos meus pedidos ao Espírito Santo foi: acende em mim, reacende em mim a paixão pela leitura. Por quê? Porque eu comecei me envolvendo com coisas boas, que não são pecado, mas que também não te produzem nada. Exemplo, redes sociais. Então eu fiz um desafio de não acessar, de quando eu deitar na cama, ao invés de pegar o meu celular, o tablet, eu vou pegar um livro. E agora eu voltei a ler, né? Eu desenvolvi uma dinâmica de leitura muito forte. Durante 6 anos seguidos da minha vida, eu lia 4 livros por mês. Já cheguei a ler 4 por semana. Então eu sempre gostei muito de ler. E eu comecei a orar ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso voltar a ler. Mas eu quero aquela paixão de antes, eu quero aquele amor de antes. Só o Senhor pode acender isso. E isso está acontecendo, graças a Deus, né? Eu estou lendo de novo agora 4 livros ao mesmo tempo. Gente, como é que você entende? Eu consigo. É uma capacidade de assimilação que foi construída devido à minha prática de leitura. Então eu estou lendo alguns livros que estão mexendo muito comigo, até nessa realidade de começo de igreja, né? Eu estou lendo, eu comprei agora, fiz um investimento de R$700 de livro. Chegou ontem, né? Foi tão assim espiritual que eu estava até brincando com essa. A gente foi sair para ir para algum lugar. Quando eu desci da escada, o Espírito Santo falou: os livros chegaram. Quando eu saí, o carteiro vinha descendo, eu falei: Joaldo Almeida, são meus livros, né? Ele disse: é. E aí, essa conexão é boa, né? Com o Espírito Santo. E aí chegou, eu estou lendo, né, Bereshit, que é o estudo da Torá, um estudo muito bom de judaísmo messiânico, estudando o Antigo Testamento com a visão messiânica. É escrito por um rabino messiânico, que foi meu professor de teologia judaica messiânica. E eu sempre quis comprar esses livros, eu estou estudando agora. Estou lendo 9 características de uma igreja saudável. Estou lendo A Cultura da Honra, que estava falando comigo aqui agora há pouco, que é um livro tremendo. E estou lendo Ao Amado Timóteo, que é um livro que eu vou transformar em um devocional. Então chegou e eu olho para a caixa assim e está acontecendo o que era antigamente. Eu olho para a caixa, a minha vontade é fazer igual uma criança quando pega uma caixa de chocolate, sabe? E comendo ali. Eu olho para a caixa de livro e fico: meu Deus, que vontade de ler isso logo tudo. Só que no meu padrão de leitura que eu estabeleci, que é um padrão de disciplina, para você ler muitos livros sem se cansar, eu exercito da seguinte forma: eu não leio mais que um capítulo por dia daquele livro, por mais que eu fique com vontade. Por quê? Quase nenhum livro tem 30 capítulos. É raro você encontrar um livro que tenha 30 capítulos. Esse livro aqui tem 30 capítulos. Os caras têm que ser muito bom para escrever 30 capítulos. A maioria dos livros cristãos, eles têm 19, 20. Então, se você lê um por dia e ele tem 30, você vai terminar em um mês um livro. Então, eu faço isso. Leio um capítulo do Amado Timóteo, leio um capítulo do 9 características da igreja saudável, leio um capítulo do Bereshit, leio um capítulo da Cultura da Honra. Simples. E vou remoendo aquilo. De noite eu releio, um de cada de novo. E vou remoendo isso. Então, em 30 dias, eu vou terminar minha leitura de todos eles. Aí eu vou pegar mais 4. Até o final do ano eu quero ler todos que eu comprei. Eu comprei 14 livros. Então eu quero ler todos até o final do ano. Por que eu estou lendo agora? Primeiro, porque eu quero que Deus reacenda a chama no meu coração, amém? Mas porque eu preciso ler. Para um pastor, leitura não é
uma questão de opção, é uma questão de necessidade. O pastor ele tem que se preparar para pregar. Ele não pode ser alguém que fica pegando esboço na internet. Tem que ser alguém que estuda a palavra. Se fora as leituras desses livros que eu estou falando, eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias. De manhã e à noite. Então de manhã eu tenho um voto com Deus, já falei isso com vocês, que pela manhã eu não leio nada, nem como nada, sem antes primeiro ler a Bíblia. É um voto que eu tenho com Deus até morrer. Então, meu primeiro alimento pela manhã é a Bíblia. Por que eu faço isso? Eu estava falando isso pregando na igreja, que eu nunca fui pego despreparado em um culto. Aquela história, o pastor me pegou despreparado. Isso nunca aconteceu comigo. Por que não? Porque eu sempre tive vida devocional. Sempre. Então, se eu estivesse aqui hoje sentado e você dissesse assim, pastor Santos está com uma oportunidade para trazer uma palavra. Estava preparado. Por quê? Porque eu li a Bíblia naquele dia. Quando? Quando o dia começou. Meu primeiro momento foi com Deus. Isso é o alimento diário que muitos de vocês recebem, nasceu assim, da minha devoção com Deus. Hoje é público, você recebe, mas era só meu aquilo ali. Comecei compartilhando no Facebook, primeiro como texto, depois veio o WhatsApp, comecei compartilhando como áudio, fez sucesso, né? Muita gente recebe, e hoje é público, mas é o meu devocional de todo dia. Então aquilo ali é o que eu faço todo dia. Por quê? Eu estava falando agora com o pastor Chique, que eu não leio a Bíblia para pregar. Eu não leio a Bíblia, eu não oro para pregar. Eu não jejuo para pregar. Eu não faço isso. E ele olhou para mim assustado assim, não. Eu leio a Bíblia porque eu preciso me alimentar, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu oro porque eu quero ter um relacionamento forte com Deus. E eu jejuo porque eu quero sacrificar minha carne. Pregar é resultado disso. Não é motivo. Não é motivação. É resultado. Quando eu prego para pastores, eu falo isso. Não leio a Bíblia para pregar, não oro para pregar e nem jejuo para pregar. Isso para mim não é motivação, isso para mim é consequência do meu relacionamento com Deus. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu preciso me alimentar desse pão. Por que eu oro? Porque eu quero ter relacionamento com Deus. Por que eu jejuo? Porque eu quero manter minha carne subjugada. E jejum é uma ferramenta contra a carne. Aí quando eu vou pregar, os resultados são visíveis. Eu tive uma experiência, né? Domingo agora, né? Que eu ia pregar. E sempre final de domingo, final de radicais, já tem uma mensagem que a gente prega, que é a mensagem que encaixa, né? Aí eu disse assim, não vou gravar não. Porque essa mensagem já tem gravada e coisa e tal, não vou gravar não. Quando eu peguei a Bíblia, o Espírito Santo, você não vai pregar isso. Abre aí Mateus 6. Aí eu abri. Li aquela parte onde Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já preguei esse texto várias vezes, mas Deus me deu uma mensagem domingo, e eu com raiva porque eu não levei o gravador, assim, meu Deus do céu, por que eu não trouxe o gravador? Né? E foi assim, um rema. Eu preguei sobre o reino, falando, e eu vou pregar de novo, porque eu preciso gravar essa mensagem, que o tema foi reino, poder e influência, onde eu falei que a igreja sabe manifestar o poder do reino. O problema da igreja está na influência. As igrejas são poderosas, mas não são influentes. Então a gente vê milagre, a gente vê cura, salvação, mas e transformação cultural? Não vemos isso. De onde veio a mensagem? Aí vamos voltar agora, né? Deus não trabalha a partir daquilo que você não está estudando. De onde veio a mensagem? Tem um texto que eu gosto muito, que é João capítulo 2, quando Jesus começa o seu ministério, que acaba o vinho. Quem lembra dessa passagem? E aí ele fala para os servos, coloquem água nas talhas. A água simboliza a palavra, amém? A responsabilidade de colocar água na talha não é de Jesus, é sua. E se tiver água na talha, ele transforma em vinho. O que é o vinho? Uma revelação da palavra. Então nossa responsabilidade é colocar água. Por que Deus me deu essa mensagem, reino, poder e influência? Porque eu estou estudando sobre isso. Eu falei que estava lendo 4 livros, eu estou lendo 5. Eu lembrei do outro agora. Eu estou lendo um livro maravilhoso que eu recomendo vocês lerem, que se chama O Modelo Social do Antigo Testamento. É um livro da Landa Cooper, onde ela fala sobre a influência do reino de Deus. Então, quando eu peguei a Bíblia, isso já estava aqui. A água já estava na talha, né? O Espírito Santo fez o quê? Transformou em vinho. E aí, a festa está feita. Então, nós temos essa responsabilidade do Antigo Testamento. Muito. Landa Cooper.
Esse livro eu posso mandar para vocês por e-mail, porque ele é liberado para liberação, ele é grátis, você pode acessar na internet, ela mesma liberou, a autora. A Landa Copeland é uma mulher tremenda, uma mulher de Deus, com mais de 30 anos de ministério, só na área de missões, que entendeu que as missões que ela fazia não tinham efeito, porque não geravam transformação. Ela dá um exemplo da África. Ela diz que a África é um dos lugares mais evangelizados do mundo, mas os missionários foram treinados a levar o pão do céu e não geraram transformação nos homens que não comem pão do céu. O pão do céu só serve para comer no céu. Então ela fala sobre isso, que essa ação missionária que prepara para o céu é um erro. Você tem que levar uma cultura que transforme a vida das pessoas aqui também. E aí ela pega o modelo social do Antigo Testamento, onde Deus, através da Torá, a lei, estabelece tudo. E aí ela tem uma parte, né, que ela diz assim: no Antigo Testamento Deus ensina até cagar, até fazer cocô Deus ensina. Deus diz para eles: vão cagar fora do acampamento. E quando cagar enterra, igual gato. Por que Deus fazia isso? Aí ela fala: saúde pública. Deus está ensinando sobre saúde pública. Muito bom o livro, Modelo Social do Antigo Testamento, muito bom mesmo. Fala sobre governo, fala sobre política, fala sobre áreas, né? A gente quer ter o candidato, estamos falando de política agora, chegou na época da política, né? Aí a gente pega o irmãozinho da igreja. Olha, gente, vamos apoiar esse irmãozinho aqui que é candidato, mas o cara não tem instrução política nenhuma. Ele tem boa vontade, mas boa vontade para a política não serve. Mesma coisa de você pegar um irmão da igreja e colocar ele para prestar um concurso público. Vamos torcer para ele ganhar. Aí vamos colocar ele para fazer um concurso público com outras pessoas preparadas. Ele fala bem, né, Zé Rosa? Ele é gente boa, ajuda as pessoas, então vamos ter uma vaga aqui para embaixador, ou outra coisa. Vamos botar o irmãozinho da igreja. Ele não vai passar. Então é um erro nós votarmos em crentes despreparados. Ah, mas eu prefiro um crente despreparado do que um impreparado. Depende muito de como você vê isso. Porque tem muitos ímpios por aí, preparados, que são muito melhores funcionando, né, do que muitos crentes despreparados que vão para lá só ganhar dinheiro público e se tornarem corruptos. Porque se corrompem. Primeiro porque não sabem nem como funcionam os trâmites das leis. E vergonha a igreja em todos os aspectos. Então ela explica isso, que ela é a favor da política. E a visão dela é a mesma que eu tinha sempre. Sou a favor de que a pessoa que tem um chamado e a vocação política, que é um cristão, faça disso um intenso estudo. Assim como você, para ser médico, vai para a faculdade estudar medicina, se você quer ser político, estude política. Para quando você chega lá, você saber ao menos falar. Né? É o caso do Feliciano. Marco Feliciano, para mim, encontrou o lugar dele na política. O cara é bom. Fiquei tão feliz quando ele foi político. Senhor, meu Deus, tomara que ele queira ser só político, só político, só político. Por quê? Porque como político ele é o cara extremamente preparado. Magno Malta, fera. Então são homens preparados. Então você pega alguém despreparado e coloca, aí é um prejuízo para a nação. Amém? Então o obreiro, aquele que deseja fazer aconselhamento, ele precisa estudar essa área. Ler livros, bons livros que falam de aconselhamento sem levar para essa área do misticismo, né? Que espiritualiza tudo. Tem um livro muito bom que quem trabalha com aconselhamento, com libertação deve ler, que é um livro do Alcione Emerick, que o título é Físico, Psicológico ou Espiritual? Físico, Psicológico ou Espiritual? É uma pergunta. E o Alcione Emerick, ele foi meu colega um tempo lá no Ágape, dando aula. E esse livro dele é muito usado pelo COT, por muitas pessoas, porque às vezes você vai trabalhar na área de aconselhamento e libertação e você acha que tudo é espiritual. E tem coisa que é física e tem coisa que é psicológica. O grande desafio é você se preparar para saber identificar o que você pode resolver e o que você não pode resolver. Então é um livro muito bom. Preparo é necessário. O obreiro cristão em geral e o conselheiro em particular sempre devem querer crescer, adquirir livros, ouvir palestras, fazer cursos. Tudo isso ajuda muito o conselheiro, mas o preparo espiritual nunca pode ser negligenciado. Outro fator importante, a questão de se capacitar muito aqui na mente
e negligenciar a vida com Deus. Alcione Emerick. Eu nem sei como é que escreve Emerick. Fala aí alto, Felipe. Emerick, Alcione Emerick. Muito bom esse cara. Recomendo. Ele tem um curso à distância que é muito bom. Então, às vezes a gente valoriza muito o preparo e negligencia a parte espiritual. Isso é um erro também. Tem que ser um equilíbrio. Eu tenho que orar, tenho que me colocar na dependência do Espírito Santo, mas também preciso me preparar. Não posso focar em uma coisa e outra e anular a outra, não. É um princípio das duas asas que a gente sempre fala, né? Quais são as asas mais importantes de um pássaro? A da direita ou da esquerda? As duas. Precisa das duas para poder voar. Nesse aspecto de ministério, preparo lendo, estudando é bom, mas orar, buscar o Espírito Santo é uma parte essencial. Amém? O pastor Falcão dá como sendo um dos aspectos mais importantes na vida do conselheiro, ao ajudar alguém em crise, orar por si mesmo e colocar-se nas mãos de Deus para prestar uma ajuda afetiva. Desempenhamos uma atividade espiritual e nunca podemos nos esquecer disso. A autoridade espiritual que vem da comunhão com Deus e da submissão à sua palavra é sempre notada na vida de quem a tem. E quem a tem não precisa ficar alardeando. Então, quando você vai ajudar alguém, que você tem de fato uma vida com Deus, e ele fala aqui, vai cuidar de alguém, se prepare. Paulo fala isso duas vezes, uma em Atos, para os pastores de Éfeso, e depois para Timóteo, ele diz assim: cuidem de vós e então do rebanho. Então ele diz, cuidar de vós e do rebanho. Como se ele estivesse dizendo, primeiro cuide de sua vida. Se você não consegue pastorear a sua alma, você vai pastorear a alma dos outros? Então cuide da sua vida espiritual. Coloque a sua vida diante de Deus no altar, para que você possa ser um instrumento da mão de Deus. Estava falando, nós estamos pregando às quintas-feiras no culto da família sobre o livro de Josué. E eu preguei semana passada falando que uma das exigências dos anciões das tribos de Israel era: nós precisamos ver Deus na sua vida, assim como vimos na vida de Moisés. Por quê? Porque a coisa mais trágica é você caminhar com um líder que você não consegue ver Deus na vida dele. Isso é até trágico. Caminhar com alguém que você não consegue ver Deus na vida dele. Isso vai lhe levar só a afundar, porque você não tem referência. Então, os líderes de Israel exigem de Josué isso. Tão somente, é a única coisa que eles exigem: queremos que Deus seja contigo como foi com Moisés. Ou seja, nós queremos ver Deus na sua vida. E aí sim, aí eles dizem: se vermos Deus em sua vida, ai daquele que se levantar contra você, pode deixar queimar até a gente. Muito forte, né? A exigência deles e a proteção. Mas eles exigiram: precisamos ver Deus na sua vida. Então é ruim quando você não vê Deus na vida do conselheiro, da pessoa. Você vê que a pessoa está ali só para ocupar espaço. Isso é ruim demais. Algumas atitudes necessárias ao conselheiro. Tendo considerado algo do perfil do conselheiro, vejamos algumas atitudes que ele deve tomar quando exercer seu papel. Primeiro, ele deve proceder sem preconceito quando aconselha. Pode ser que a pessoa aconselhada esteja em pecado e deva ser orientada quanto a isso, mas não compete ao conselheiro, como conselheiro, condená-la. No aconselhamento não se prega, conversa-se e se mostra à pessoa a situação em que ela se encontra e as alternativas para tomar uma saída na sua vida. Em outras ocasiões, o conselheiro administrará conflitos de relacionamentos entre partes. Deve evitar se posicionar contra um ou contra outro. Ele deve ser uma ponte e não um juiz. Pode ser que a questão esteja bem clara e ele tenha uma posição bem definida, mas deve se lembrar que está ali para conciliar as partes. Já me aconteceu em passado remoto aconselhar um líder da igreja com problemas de drogas. No íntimo por dentro fiquei muito indignado com este comportamento vindo de um líder em que eu e a igreja confiávamos. Mas sabia que perderia a pessoa se manifestasse esse sentimento. Ele já estava bastante frustrado e envergonhado. Não manifestei minha postura de censura. Ele já sabia que estava errado. Tratamos de como superar a situação, mostrei-lhe empatia,
A pessoa superou o problema e até hoje está na liderança. Pedi permissão a ela para citar o evento, sem nomear e localizar, e ela me concedeu. Precisamos ter muita cautela e lutar para impedir que nossos sentimentos pessoais de aceitação ou rejeição nos levem a tomar atitudes que bloqueiam o processo de aconselhamento. Amém? É desafiador? É, mas é aquilo que a gente falou, né? Não é que você vai ser imparcial, mas você vai saber até onde você pode ir. Você é como um médico ali, não é um juiz, não é o advogado, não é o policial, nem é o promotor, é o médico. Então, eu estava ouvindo um testemunho na nossa escola Céus Abertos, lá de Itagi, nós estávamos falando sobre isso. E uma das nossas alunas ia participar do encontro, e ela foi colocada para uma parte do encontro onde as pessoas vão desabafar coisas que não tem coragem de falar para todo mundo, então me procura uma pessoa do encontro para falar. Aí ela orou e disse assim: Deus, que ninguém vai me falar de aborto, porque eu não consigo aceitar que alguém fez um aborto. Aí a primeira moça que veio: eu queria confessar algo que eu nunca contei para ninguém. É o que? Eu abortei. Aí ela: meu Deus, falei para não falar de aborto. A primeira pessoa. E ali ela disse que começou a orar o Espírito Santo, porque ela disse que a vontade dela era voar para o pescoço da menina. Sua assassina, né? Mas Deus falou com ela, né? Olha, ela está aqui confessando. Seja um sinal da minha presença para ela. Perdoe ela. Fala que eu perdoei. E aí ela começou: não, o Senhor já lhe perdoou. E ela disse que abraçou, chorou. Então, quando você começa a fazer aconselhamento, não deixa de ser um tratamento também para você, para sua alma. Por quê? Porque vai ter situações que você vai ouvir algumas coisas que você vai ficar com vontade de dizer: não, você é sem vergonha mesmo. Você fez isso porque você quis. E não é. O propósito ali não é esse. O propósito ali é mostrar para a pessoa que existe uma possibilidade de mudança e transformação. Amém? Segundo, ele deve evitar dar ordens. Inconscientemente, o conselheiro tem o desejo de dominar e exercer controle na vida da pessoa aconselhada. Até porque se sente em condições de orientar a outra parte. Nosso papel é levar a pessoa a ver a vontade de Deus para a vida dela. E precisamos de humildade, ser humilde para reconhecer que nem sempre a vontade de Deus é a nossa, como conselheiros. Podemos mostrar à pessoa as opções e as consequências das opções, mas deve ser deixada com ela a decisão a tomar. Eu sempre uso uma frase nos meus aconselhamentos que eu digo assim: eu não tomo decisões, eu dou direções, como Deus. Você sabia que nem Deus toma decisão por nós? Ele diz: eu ponho diante de ti o caminho da bênção, o caminho da maldição. Aí ele fala: escolhe a bênção para que vivas. Então ele mostra: o caminho mais fácil é esse, mas aí é contigo. Jesus disse: existem dois caminhos, existem duas portas, sempre haverá possibilidade. Então o conselheiro ele tem que mostrar os prejuízos que a decisão daquela pessoa pode levar ela a ter, mas não pode decidir por ela. Essa é uma das linhas mais finas do aconselhamento, sabia? Porque quando você ama, principalmente, que é você que está aconselhando que alguém que você ama, você quer decidir pela pessoa. Você quer decidir. E não pode. Né? Você tem que orientar. Você não faça isso. Você não está vendo que não é essa a coisa correta, então você precisa pensar. Mas a decisão é sua. Ok? É assim que ela amadurecerá. Quando dissemos às pessoas o que fazer, elas criam dependência emocional. Forte isso aqui. Um dos grandes desafios do ministério pastoral, falando agora de pastores, é tirar as pessoas da dependência deles e colocá-las na dependência de Deus. Você pode se relacionar comigo como seu pastor, mas você deve depender única e exclusivamente de Deus. Isso é algo a ser ensinado. Quando é que o pastor é competente? Aí é o nome dele, meu pai? Esqueci o nome, tem um livro com esse tema que eu vou falar. Quando é que o pastor é competente? Aí ele diz... Como é o nome do cara que escreveu a Bíblia, a Mensagem? Tem uma Bíblia que o tema é a Mensagem?
Não. Quem conhece essa versão da Bíblia, a mensagem? Esqueci o nome do autor. Mas ele tem um livro com esse tema da frase que eu vou falar. Ele diz assim: quando é que um pastor é competente? Quando ele se torna desnecessário. Quando é que o pastor é competente? Quando ele se torna, quando ele ensina a pessoa a caminhar. A gente não pode sempre pegar na mão da pessoa e ficar conduzindo ela. O nome do título é O Pastor Desnecessário. É o título do livro. Eu tenho, já li, muito bom. Ele é muito acadêmico, a leitura dele é cansativa, mas o conteúdo é muito legal. Mas ele fala muito sobre isso, né? Que você como pastor, você não pode gerar dependência emocional. É assim, você chega na igreja, então quando a pessoa chega, ela vai chegar debaixo de uma carga de dependência total. Isso é fato. O problema é você cultivar. Eugene Peterson, isso. Então o problema é você cultivar isso. Obrigado, Mickey. É você cultivar isso e você querer manter isso. Manter a pessoa dependente de você sempre. Tem discípulo que para soltar um peido pede autorização. Posso, pastor, agora? Pode, meu filho. Tem ninguém aí perto de você não para feder? Não. Beleza, não pode. Estou brincando, mas é verdade. Eu conheço gente assim. Que gerou um vínculo de dependência que para tudo ele procura o pastor. Eu não quero que os meus filhos sejam assim. Você quer? Você que tem filhos? Que seu filho seja assim? Não, eu quero que eles aprendam a decidir corretamente. Então eu preciso instruí-los para dar a eles uma base para quando eles forem decidir, eles tenham princípios e fundamentos que façam eles decidirem certos. Mas eu não quero que eles fiquem me perguntando todas as vezes: ó, meu pai, eu estou aqui. A experiência que a gente teve agora com Dani, né? Ela foi lá para a escola de missões, mas antes dela ir, eu sentei com ela e falei: meu bem, você sabe que eu amo você, não sabe? Se você me perguntar assim, se pai não quer que você vá, eu quero muito. Quero mesmo que você vá para lá. Na verdade, se eu pudesse, eu iria junto com você. De tão bom que é lá. Mas se você me disser agora que não quer ir, você é livre. Para não ir. Aí senão, meu pai, eu quero ir. E ela foi. E a experiência dela está sendo maravilhosa. Então, o conselheiro, ele não pode se tornar um guru na vida da pessoa. Ele não pode colocar a pessoa como um dependente emocional dele. Tudo que vai fazer, tal, ou tem uma fraqueza, ao invés de orar, recorre a ele. Não, você tem que aprender a orar. Você tem autoridade. Deus te deu autoridade. Esse é o segredo, ensinar para as pessoas que elas têm a capacidade de superar aquilo. Amém? É assim que ele amadurecerá. Deixa eu ler isso já. Dependência emocional, cadê? Foi que eu parei. E isso não é bom. O conselheiro poderá dizer que executou bem sua função quando a pessoa chegar a um ponto em que o aconselhado não mais precisa dele como orientador. Essa ideia de guru ou de mentor que tutoreia a pessoa por toda a sua vida não é uma medida salutar, é antibíblica. Conforme Efésios 4,13, o exercício de dons na igreja é para que os crentes cheguem ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Conduzir alguém pela mão por toda a vida não faz desse alguém uma pessoa neste patamar de adulto em Cristo. Há muito manipulador querendo ser mentor. Forte isso, né? Primeiro porque tem uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia e estudando discipulado. Sabe qual é? Eu não posso carregar a sua cruz. Eu tenho que te ensinar a carregar ela. Outra coisa que eu aprendi sobre a cruz. Na sua cruz só cabe você, ela tem a sua medida certinha. Na minha só cabe eu. Eu não posso querer que você carregue a minha e nem posso querer carregar a sua. Eu tenho que ensinar você a carregar a sua cruz. Isso é discipulado, eu aprendi isso com o discipulado. Nas palavras de Jesus: quem quiser vir após mim, tome o quê? Ele diz o quê? Tome a sua cruz. Ele nem diz, tome a minha.
Tome a sua cruz e siga. Então o meu desafio é ensinar você a carregar a sua cruz. Não é pegar a sua cruz. Espera aí que eu vou te ajudar aqui. Eu não estou aguentando o caminho. Eu vou ajudar você. Então, tem muita gente às vezes que naufraga na fé, né? Porque quer ajudar os outros a carregar a cruz da forma errada. Como é que eu ajudo a carregar a cruz? É tomando o seu fardo? Não, é te ensinando a carregar a cruz. E aí eu não gero um vínculo de dependência emocional, amém? Terceiro, o conselheiro deve cultivar a objetividade e não ser envolvido emocionalmente. Esse é um dos desafios mais fortes. Eu sempre uso o termo que o pastor Esmeraldo usava, ele dizia assim: você não pode ser esponja. O que é que a esponja faz? Absorve. Então não é que você vai ser seco, né? Totalmente profissional, a ponto de não chorar, a gente falou isso semana passada, a ponto de não se envolver emocionalmente. Não, não é isso. Mas eu não posso me envolver emocionalmente a ponto de deixar aquilo me afetar. Não confunda as coisas, nem tente fazer pegadinhas, dizendo que isso é o oposto da empatia mostrada como necessária. Terapeutas profissionais não devem aconselhar parentes ou pessoas a eles ligadas emocionalmente. Isso é muito forte, né? Isso aqui é uma parte que eu quero destacar. Eu estava conversando com alguém que me disse assim: você sabia que o cirurgião não opera pessoas da família? Eu não sabia, para mim é novidade. Ele disse que isso só acontece em raros casos, porque o envolvimento emocional pode atrapalhar o processo cirúrgico. Então, por exemplo, se eu estou aconselhando alguém que tem um vínculo muito íntimo comigo, o correto é passar para alguém que não tenha tanto envolvimento emocional. Amém, Ruth? Volta, terra, conexão. Amém? Então, é preciso tomar esse cuidado. Sua análise sempre será prejudicada porque terá envolvimento emocional. Há uma linha divisória entre a empatia e o envolvimento emocional. A empatia é produto da misericórdia cristã. O envolvimento sucede quando o conselheiro se sente perturbado por aquilo que o atinge diretamente. Por vezes, ele está passando por um problema semelhante ao que a pessoa que lhe procura está passando e se sente desnorteado ou sem condições de fazê-lo. Não é errado um conselheiro ter problemas e passar por lutas. É preciso dizer nesse contexto: o problema é quando o aconselhando está numa situação idêntica e o conselheiro sente que está sem condições. A eficácia do aconselhamento nesse caso será reduzida. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o conselheiro poderá ver nessa situação como a pessoa está sofrendo, mas sua orientação poderá ser apenas um reflexo do que ele faria, e as pessoas reagem de maneira diferente. O conselheiro poderia mostrar um caminho que ele tem condições de percorrer, mas talvez a outra pessoa não tenha. Ele precisa refletir bastante, orar e ter humildade para, se for o caso, dizer à pessoa que naquele momento não poderá ajudá-la. Se tiver certeza de que estará mais capacitado exatamente por estar vencendo o problema, deve ajudar. Mas se estiver sendo abatida pelo problema, terá pouco o que dizer e deverá ter a humildade de reconhecer isso. Dizer: eu não posso te ajudar nisso aí, mas eu tenho uma pessoa que pode. E eu faço muito isso. Assim, quando eu vejo que algo eu tenho algum amigo que poderia resolver aquele problema melhor que eu passo sempre: ó, pede para fulano, vou te indicar para fulano, vou te recomendar. E aí então a pessoa vai poder conduzir. Porque às vezes você vem e vai aconselhar uma pessoa que está com o mesmo problema que você, e você talvez esteja enfrentando lutas terríveis naquela área. Tem uma mensagem minha sobre tentação, como vencer a tentação, que eu digo que um dos segredos do diabo para fazer você cair é alimentar suas fraquezas. E às vezes uma das formas do diabo alimentar sua fraqueza é trazendo alguém para confessar para você justamente o pecado que você está sendo tentado. Só que na confissão ela começa a falar detalhes que depois que ela vai embora você fica perturbado. Meu Deus, para que eu ouvi isso? Meu Jesus, agora minha mente está aqui atribulada. Então tem que saber até isso. Discernir, eu não posso ficar ouvindo isso não. Né? Eu dizer assim: ó, para aí que eu não tenho condições de ficar ouvindo isso não. Só que nem todo mundo fala isso, né? A gente quer bancar o herói, né? Bancar o herói e tal, e a pessoa sai de lá e fica perturbada. Então é preciso ter esse cuidado, amém? Saber filtrar o que está sendo dito.
Nem sempre as palavras revelam, por vezes mascaram. Para filtrar bem, o conselheiro precisa ter um bom filtro ou um coador. É oportuno lembrar que vivemos uma sociedade massificada pelo egoísmo e que as pessoas, em sua maior parte, têm motivações egoístas, até mesmo na área espiritual. O conselheiro precisa ter um bom parâmetro para avaliar e orientar. Por exemplo, qual é a finalidade da vida? É a busca da felicidade? É o que as pessoas buscam e o que muitas pregações sinalizam? Mas este é o propósito de Deus para nós? Cabe aqui as oportunas palavras de Larry Crabb, que é um conselheiro. Veja os títulos de tantos livros cristãos da atualidade: O Segredo do Cristão de uma Vida Feliz, Desenvolva todo o seu potencial, A Mulher Total, A Mulher Completa. Muitos contêm conceitos excelentes e verdadeiramente bíblicos, mas sua mensagem clara ou implícita às vezes nos dirige mais à preocupação com a autoexpressão e menos a um interesse de conformar-se com a imagem de Cristo. A Bíblia, porém, ensina que se eu permanecer em obediência à verdade, a fim de tornar-me mais com Deus e assim torná-lo mais conhecido, o resultado será finalmente a felicidade que só Jesus pode trazer. Amém? Então, uma coisa interessante sobre isso, sobre você discernir o que você está ouvindo. Tem alguns conselhos que eu peguei com o pastor Esmeraldo, que foi meu primeiro mentor nessa área, que eu nunca esqueço. Ele dizia o seguinte: olha, por mais que a versão da pessoa pareça a verdadeira, não tire conclusões sem ouvir o outro lado. Aí ele dizia: sabe por quê? Porque toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. E ele dizia assim: toda moeda tem dois lados e toda história tem duas versões. Ou tem três versões. Aí ele dizia: três, esse é três. Os dois aumentam. Em nome da defesa, os dois aumentam. É raro alguém que mantenha ali a linha, né? Certinha. Aí ele disse: até porque os detalhes às vezes se multiplicam sem você querer. Você sabia disso, né? Que tem detalhes que se multiplicam na situação sem você querer. Você falou uma coisa aqui, mas a pessoa entendeu outra. Você sabe que nem sempre você entende as coisas que eu falo da forma que eu estou dizendo. Você sabe disso, né? Isso depende muito de como você está envolvido na situação, de como você está atrelado, do envolvimento pessoal que você tem com uma das partes. A sua forma de ouvir depende muito de tudo isso. Por isso é muito difícil você ter um parâmetro de verdade quando você está envolvido emocionalmente em uma circunstância. Rosa, desescora da parede, Rosa. Em nome de Jesus. Que essa escorada aí, Rosa, é a escorada do sono. Não, Rosa. Ô, Jô, se ela dormir, tu belisca, viu? Não, Ed, ó, dá uma chamada aí. Essa escorada assim, eu já estou dizendo, já fui, né? Ó, olha lá, viu? Olha lá. Vou fingir que estou acreditando. Amém? Mas é muito importante você ter esse cuidado. Porque às vezes você ouve uma versão e você acha que ela é a verdade. Tem um vídeo que está bombando aí na internet de uma pastora da Adventista pregando. Quem assistiu aquele vídeo sobre calúnia e mentira? Quem assistiu esse vídeo? Contando sobre um pastor que foi acusado de adultério. E a moça acusou ele. Você viu esse vídeo, Flávio? A moça disse: eu estou tendo um caso com o pastor na igreja. Dia de culto normal, todo mundo preparando para o culto. A moça pede a oportunidade, chega assim: ó, eu vim aqui porque eu estou com um problema que eu não consigo esconder mais e eu preciso falar. Eu estou com um caso com o pastor. Aí o pastor, todo mundo pegou surpresa. E aí então ela começou a falar e começou um bate-boca, uma discussão, e ela começou a falar detalhes do corpo dele. Ó, para provar que é verdade o que eu estou falando, ele tem uma marca nas partes genitais. E como ele casou virgem, só quem sabia dessa marca era ele e a esposa. Resultado, a esposa acreditou no relatório da moça, abandonou ele perdeu o casamento, perdeu o ministério, e aí foi viver numa rocinha lá no fim do mundo. 20 anos depois, uma mulher estava morrendo de câncer e mandou chamar um pastor dessa mesma denominação e disse assim: eu preciso falar com o presidente da denominação. E aí ele então foi até o presidente, e o presidente foi até ela, né, e ela contou que ela havia inventado aquela calúnia contra aquele pastor. E que ela soube dos detalhes porque ela trabalhava no hospital e o pastor se internou para fazer uma cirurgia de apêndice. E ele estava apagado no quarto, e a enfermeira amiga dela fez com que ela entrasse, e ela
ele estava despido, né, que ela viu a marca e tudo, então ela fez o relatório. E aí aqueles pastores se sentiram extremamente culpados e foram lá procurar aquele homem e levar uma credencial de pastor para ele. Ele disse: vem cá, vocês vão devolver minha família? Vocês vão devolver os meus filhos? Não quero não. E morreu lá sozinho. Então, uma calúnia que foi bem construída, né? E que a gente sempre diz o seguinte: se não tem fatos que comprovam a situação, não dá para ficar falando, não dá para se intrometer, né? Agora, quando existem fatos, é outras coisas. Então a gente vê muito isso, né? A gente ouve uma história num gabinete e eu aprendi esse princípio, principalmente casais. Se eu atendo casal, é o seguinte: a mulher chega lá e fala mal do marido, não sei o que, tal. Ele faz isso, eu fico só ouvindo. Aí eu disse assim: agora eu preciso conversar com ele. Pastor, você não está acreditando em mim? Não estou. Aí eu só não vou falar, né? Eu não estou acreditando que tudo que você está me dizendo é como é. Mas eu preciso ter essa característica de saber discernir. Por isso que um dos dons que o conselheiro precisa é o espírito de discernimento, para poder pegar mentira, né, no pulo. O Espírito Santo revela. Amém? O Espírito Santo é melhor que Light to Me, né? Muito melhor. O Espírito Santo mostra mesmo o que está de errado. Então é preciso tomar esse cuidado, amém? Um problema muito sério é que os crentes estão buscando felicidade e não mais santidade, como se pudessem ser felizes à parte de sua comunhão com Deus. Com essa visão, a vida cristã passa a ser a busca de satisfação de necessidades pessoais, algumas irrelevantes e supérfluas. É um conceito mundano. Assim, o trabalho do conselheiro passa a ser mais de um terapeuta secular, levando as pessoas a se aceitarem como são e a buscarem necessidades muitas vezes mundanas, de um servo cristão que ajuda os crentes na sua caminhada a uma vida mais profunda com Deus. Muitos dos problemas espirituais e emocionais não estão ligados à área espiritual ou da vontade de Deus, mas a projetos pessoais que os indivíduos têm. Muitos desses modelos, deles modelados pelo padrão do mundo, eles não alcançam tais projetos e se frustram. Tenho observado em 40 anos de ministério, o que não me torna infalível, mas me faz entender muitas coisas, que grande parte da aflição dos crentes é por coisas das quais não precisam e sem as quais podem viver tranquilamente, mas deixam-se modelar pela massificação mundana de uma sociedade materialista que espiritualmente é decadente. Eles querem ser como o mundo e querem as coisas que o mundo quer. O conselheiro tem que ter em conta que lidará com muitas pessoas que têm problemas por causa de necessidades que não devem ser atendidas. Amém? Aí ele vai citar aqui um escritor que eu já vou ler. O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando você vai aconselhar uma pessoa, você tem que saber o seguinte: esse problema que ela está enfrentando é de fato porque Deus está permitindo alguma situação ou é um anseio desnecessário dela? Sempre que eu vou atender pessoas pela primeira vez, eu explico para elas: não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu sou pastor. Então, a minha ferramenta para lhe ajudar vai ser a Bíblia Sagrada e os princípios que ela carrega. Então, se você não acredita nisso, eu não tenho como te ajudar. Eu não vou ficar, porque o psicólogo, na verdade, na maioria das vezes, não todos, eles não resolvem o problema. Eles ensinam você a conviver com o seu dilema. Como continuar com isso e viver normalmente, é mais ou menos isso. A palavra de Deus, ao contrário disso, mostra as respostas que muitas vezes você não quer ter. Você está vivendo isso porque você está criando uma expectativa em algo que Deus não mandou você criar. Aí a gente vai pegar, por exemplo, tem um estudo que eu fiz sobre questões da vida que nos afastam do relacionamento com Deus, baseado no Sermão do Monte. Jesus diz: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, onde é a vez de morar, o que é a vez de vestir. Mas a maioria dos cristãos vive preocupado com isso. E aí, por viver preocupado com isso, eles vão para a igreja buscar o que comer, o que vestir e onde morar. Não é, Peixoto? Com certeza. Então, eles vão buscar essas coisas. Por quê? Porque eles estão indo na contramão do que Jesus ensinou.
Eu estou em crise aqui, pastor, porque... E às vezes as pessoas não querem ouvir o conselho bíblico. Eu já peguei muita gente assim que chega para mim e diz assim: pastor, eu estou aqui porque eu perdi o emprego e eu estou com tal idade e o mercado de trabalho e não sei o que, pastor, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Você vai confiar em Deus, querido. Você vai confiar que Jesus falou para você de que os passarinhos não se preocupam com o que vão comer no outro dia. E eles comem. Os lírios se vestem melhor do que Salomão, que tinha ouro para comprar a roupa que quisesse. Então você quer uma solução para apacentar a sua alma? Confie em Deus. Não, mas eu não quero confiar em Deus não, eu quero uma solução para o meu problema agora. Eu quero um emprego. Não, querido, você tem que confiar em Deus, aprender a confiar em Deus. Se foi Deus que tirou você desse emprego, porque esse emprego estava te afastando do relacionamento com Ele. Esse emprego estava te levando a viver uma vida dupla. Se foi Deus que fechou a porta. Então você tem que confiar agora em Deus, que Deus é poderoso. E se você estiver no centro da vontade dEle, não vai faltar nada para você. E no momento que estiver faltando, tem outro versículo aqui para você. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Você tem abundância, você padecer necessidade. Eu não quero isso não, eu quero um emprego. Então você vai pegar gente assim. Que ele quer uma solução, mas ele não quer a palavra. Ele quer que você dê uma solução para ele. E às vezes a solução é dizer para a pessoa: você precisa agora confiar em Deus, que Ele está te tratando, que esse é um tempo da presença dEle, que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E a pessoa entender isso. Só que as pessoas às vezes elas querem, né, que você alimente a crise dela. Não alimente a crise de ninguém. Amém? Amém. Não alimente. E outra, nem fique refém da crise de ninguém, achando que você vai dar a solução para o problema dele. Você não é Jesus. Você é você. Amém? Os conselheiros cristãos devem ser sensíveis à profundidade do egoísmo da natureza humana. É temerosamente fácil ajudar alguém a atingir um alvo não bíblico. É nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo continuamente recordar e exortar uns aos outros a fim de manter em vista o alvo de todo verdadeiro aconselhamento: libertar as pessoas para que possam melhor adorar e servir a Deus, ajudando-as a se tornarem mais semelhantes ao Senhor Jesus. Em suma, o alvo é que essa pessoa, por meio dessa situação, amadureça. Mas assim, Deus está trabalhando em você até nessa crise aí. O Dr. Mike Murdock é um dos caras mais fantásticos em termos de palavras de sabedoria, né? Eu passei um ano da minha vida que eu só lia ele. E foi um ano que eu cresci muito em entendimento. Eu mudei tanta coisa na minha vida lendo Mike Murdock. As meninas estão recebendo agora o devocional, né? 31 Segredos da Mulher. Dr. Mike Murdock escreveu, tá? Esse cara, ele é fantástico. Eu aprendi muito com ele, Mike. Mike, muito bom. E o Mike Murdock, ele fala algumas coisas interessantes sobre a vida, né? E ele diz o seguinte, que toda crise anuncia o tempo de novo começo. Toda crise. Ele, se você pensa que a crise é o fim, a crise pode ser o casulo se rompendo, para você entrar no novo de Deus. Aí ele vai citando situações da Bíblia, né? E aí dentro dessas situações ele diz assim: dentro do projeto de Deus, nas crises, até os nossos inimigos são necessários. Aí ele fala: quem seria Davi sem Golias? Ele se destacou em uma guerra, venceu Golias. Se não tivesse vencido Golias, ia ficar lá, Deus tentando provar. Então ele diz assim: então tem coisas que você não está entendendo na hora da crise, que é Deus que está permitindo acontecer. O grande desafio é ver o cuidado de Deus quando aparentemente não existe. Paulo, navio afundando, ele vai orar. Aí o anjo aparece para ele: fica tranquilo, Paulo, não vai acontecer nada. Aí ele chega, imagina aí, um monte de homem desesperado dentro do navio se desfazendo. Paulo: calma, gente, o Deus a quem eu sirvo me apareceu e me disse que nem um fio de cabelo, olha que exagero, dizer que nem um osso vai quebrar, né? Beleza, vai dizer que nem um fio de cabelo, as ondas batendo para lá, para cá, os caras rodam para lá, nem um fio de cabelo vai soltar, nenhum fio de cabelo dos que estão aqui vai se perder, vai todo mundo viver. O povo acreditou. Por quê?
porque sabiam que o motivo pelo qual ele estava preso. Vocês já fizeram aí um paralelo nessa situação de Jonas e a situação de Paulo? Na situação de Jonas, tiveram que jogar Jonas fora. Na de Paulo, se jogasse fora, só quem salvava era ele. Diferença entre estar na rota certa e na rota errada. Agora, Paulo estava na rota certa, preso. E Jonas estava na rota errada, solto. Quem estava em condições físicas melhores? Paulo ou Jonas? Jonas, meu querido. Mas quem estava na rota certa? Não andou de baleia. Foi de barquinho ali, o barco quebrou. Salvou todo mundo por causa dele. Então tem crises que acontecem na nossa vida e assim, o naufrágio é bênção. Que bênção que é o naufrágio? Olhando dos pontos de vista humano, é uma crise. Mas foi lá que Deus mostrou, vocês estão prendendo esse cara, mas eu estou com ele. Mesmo assim, ele preso, eu estou com ele. Então tem sinais que Deus só vai manifestar na crise. Tem milagres que você só vai experimentar na crise. Você não vai experimentar nunca a não ser na crise. E isso serve para quê? Para você crescer, para você confiar em Deus. E o nosso desafio é ensinar isso para as pessoas. Amém? Amém. Vamos lá que já está terminando. A atividade de aconselhar biblicamente não é a de dar pirulitos a crianças frustradas, mas ajudar as pessoas a entenderem o propósito de Deus para a vida delas. Esse é o grande desafio do aconselhamento. Não é ficar com dó, ô peninha, coitadinho dela, coitadinho dele. Não. Você tem que ter compaixão, mas você tem que mostrar que Deus tem um propósito naquela circunstância. Amém? Amém. Há uma diferença enorme entre desejos e necessidades. Às vezes a pessoa está sofrendo não é por causa de uma necessidade. Ela está sofrendo por causa de um desejo humano. Eu quero. E por que eu quero? Então esses motivos têm que ser analisados. É preciso saber a distinção entre os dois. E o conselheiro algumas vezes terá que levar a pessoa a abrir os olhos, entender isso. E se ela for obediente, né, o resultado vem. Conclusão, uma penúltima palavra. Como obreiros que querem o bom andamento da obra de Deus, podemos cair num estado emocional comum a muitos. A impaciência por não vermos os frutos imediatos do nosso trabalho. Orientamos uma pessoa com zelo e bastante cuidado, mas vemos que apesar de nossa orientação ser clara, ela continua apresentando os mesmos resultados errados. Lembremos que muitas vezes o problema vem se arrastando há tempos e a pessoa demorou a pedir auxílio. Desconstruir o que foi construído de maneira errada e reconstruir de maneira certa nem sempre se consegue no prazo curto. Exige-se o quê? Paciência. Amém? Muitos conselheiros ficam desanimados e até ansiosos quando não vem progresso imediato em seus aconselhados. Os problemas geralmente levam muito tempo para se desenvolverem e presumir que eles desaparecerão rapidamente por causa da intervenção do conselheiro é uma postura muito realista. Mudanças instantâneas acontecem, mas são raras. O mais comum é levar um tempo até que o aconselhando abandone a sua maneira de pensar e o seu comportamento anteriores, substituindo-os por algo novo e melhor. Assim sendo, não se culpe se não vir resultado imediato ou se a pessoa custar a aceitar sua orientação. Sua missão não é produzir resultados, mas fazer o melhor que puder na dependência do Espírito Santo. O resto compete a Deus, que fará a obra no tempo dele, que sempre é certo. Amém? É aquela coisa, eu não posso me sentir responsável pela mudança. Eu não sou a causa, eu sou o meio. Quem vai trazer a mudança é Deus, e depende de vários fatores. Um deles, a disponibilidade de resposta das pessoas. Nem todo mundo vai responder no mesmo tempo. Eu sou muito objetivo, mas tem gente que não é. Eu sou assim. Isso é água, acabou. Se for água, eu vou estudar, sabe? É água mesmo, é água. Eu estava pensando que era refrigerante, mas é água. Então eu costumo dizer assim que a minha mentalidade de mestre na palavra, ela me livra de muitos problemas emocionais. Por exemplo, eu não consigo ficar deprimido. Já tentei, mas não consigo. Porque quando eu começo a pensar na coisa ruim, eu lembro da palavra, eu lembro das coisas de Deus, eu começo a pensar, pô, mas se eu ficar deprimido, aí eu sou muito assim, né? Eu penso em resultados. Se eu for ficar deprimido 5 dias, pô, é 5 dias perdidos.
5 dias não volta mais. E se eu viver só 60 anos menos 5 dias, isso é prejuízo. Aí eu falo, não vale a pena não. Mas não é todo mundo que é assim, ok? Eu entendo que tem gente que para tirar ela do lamaçal, você tem que botar um trator e puxar ela. Meu filho, Jesus te ama, oh meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Então eu não posso, como conselheiro, querer que todo mundo tenha essa mentalidade que eu tenho, né? Os psicólogos chamam isso de poder de resiliência, né? Os gregos chamam de equilíbrio da fênix. A gente é destruído e se reconstrói rapidamente. Mas isso não é todo mundo que tem. Isso tem a ver muito com o temperamento. Isso tem a ver muito com a profundidade que você tem na palavra. Tem a ver muito com muitos fatores. Então, quando você vai aconselhar, você não pode querer que a reação das pessoas seja igual à sua. Primeiro, porque elas podem não ter a profundidade que você tem, o nível que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus. Mas os grandes segredos do aconselhamento é sempre firmar as bases espirituais da vida da pessoa. Por isso, um conselheiro cristão ele não pode ser um psicólogo disfarçado. Ainda que ele tenha formação, ele precisa trazer para o campo espiritual. Né, Ruth? Oh, sono terrível. Manda embora, Ruth, assim, sai em nome de Jesus, né? Quando eu era da igreja, eu não vou falar o nome, já ia saltando, uma igreja aí, né? Que trabalhava muito com libertação, tinha uma irmã assim que ela cochilava todo culto. Ela ficava assim, ó. Aí um dia o pastor, né, veio um pastor novo, falou, rapaz, aquela mulher eu pregando uma mensagem revelada dessa, uma mensagem tremenda, a mulher dormindo, isso me incomoda. Quando eu olho para ela, aí chegou e falou, ó, Breu, seguinte, quando você vê ela dormindo, você vai colar do lado dela e vai dar uma cutucada, não deixa ela dormir não. Aí primeiro dia que ele começou a pregar, eu escondi de todo jeito para ele não me ver, né? Aí ele, de lado do público, só deu uma olhada para mim, assim, aquela olhada que o pai dá no filho. Aí eu já sabia, colei do lado da mulher e fiz assim, ó. Aí ela disse, o que é? Assim, não cochile não, eu não estou cochilando, eu estou meditando. É rosa toda, é rosa toda, é um som da rosa. Aí eu disse assim, tá bom, eu vou dizer pro pastor, que ele falou para não deixar você dormir. Eu estou com o olho fechado, não estou prestando atenção em tudo. É que eu entendo mais assim. Não. Aí, eu sei que trabalhou, está cansado, é um desafio você ficar ouvindo mas levanta, vai no banheiro, toma uma água, amém? A gente já está terminando. No caso, o aconselhamento tem que estar diretamente ligado à intercessão? Na maioria dos casos, um conselheiro cristão tem que sempre levar a Deus. Vamos lá, perguntas? Tem um número grande de pastores que, chamados pela questão do aconselhamento, terminam procurando formação em psicanálise. Psicologia, psicanálise. Porque, ao contrário de psiquiatria, que é necessário conhecimento médico, formação médica, psicanálise não. Faz um curso técnico, você é psicanalista. Agora, eu tive a oportunidade de conviver com um pastor que entrou por essa linha, né, de analisar, de espiritualizar, e hoje ele não é mais pastor, porque terminou se envolvendo emocionalmente de tal maneira com os problemas de um dos acompanhados dele que suicidou-se. É mesmo? Que ele deixou de ser pastor, ele não conseguiu mais continuar pastor. Porque a pessoa se suicidou. É aquilo que a gente estava falando. Isso é muito importante porque é o seguinte: você não é responsável pela mudança de ninguém. Eu já tive essas crises, que é uma crise que a gente tem de não conseguir mudar o outro. Isso é uma crise humana. E um dia Deus me respondeu na palavra de uma forma tão clara, que eu nunca mais tive crise. Se eu ajudar uma pessoa e ela suicidar, no meu coração eu vou ter um sentimento de dó, ou de compaixão. Nem dó, compaixão. Mas eu não vou ficar me sentindo culpado. Porque a primeira consciência que eu tenho quando eu estou ajudando é que eu vou fazer o melhor para que os resultados venham. Amém? Mas como foi que Deus consolou meu coração? Com Caim. Antes de Caim matar Abel, Deus teve um aconselhamento com ele? Sim ou não? Sim. E ele matou Abel? E Deus ficou, né? Oi, eu não pude evitar. Porque eu não avisei Abel para ele não ir naquele encontro.
Deus não ficou em crise. Deus disse para Caim: o teu mal está diante de você e cabe a você dominá-lo. Não a mim, a você. E ele não dominou, matou o irmão. Deus, claro, trata com as consequências do erro, mas Deus não se sente frustrado com aquilo. Então eu aprendi naquela situação de Caim com Deus, que vai ter pessoas que você vai dizer para ela: se você fizer isso vai dar errado, não faça, não faça, não faça. E ela vai fazer. E você não pode se sentir culpado, primeiro porque a única vida que você tem o poder de decidir mudar é a sua. A de ninguém mais. Nem a do filho, nem a da esposa, ninguém. Isso não pode gerar uma crise em você, existencial. Ah, eu queria tanto que fulano fosse assim, por mais que eu faça, pastor, eu invisto, eu faço. E, irmão, Judas ficou 3 anos com Jesus. 3 anos. O cara comeu do melhor pão que existe. Direto da fonte. Discipulado intenso de 3 anos. 3 anos andando com Jesus. Já pensou o que? Benção? Mas roubava. E Jesus nunca tomou a bolsa. Sabia que ele roubava. Nunca tomou a bolsa. Deixou lá, na mão do ladrão. Não imaginou? A gente entende que tesoureiro é cargo de quê? Confiança. Jesus confiava no ladrão. Jesus sabia, porque quando a mulher derrama o perfume lá, Lucas deixa bem claro. Judas ficou indignado, não porque teve dó dos pobres, mas porque roubava. E queria pegar 300 denários, era um ano de trabalho. Mas Jesus estava ali. E no final do ministério de Jesus, Jesus beija ele e disse: amigo, Jesus não ficou com crise, né? Eu falhei. Poxa, o cara fiz tudo. Não, então a gente não pode ter essas crises, amém? Você não é a solução, você é instrumento de Deus para abençoar vidas. Eu fico muito feliz quando eu ajudo uma pessoa e eu vejo que os resultados foram os melhores. Mas a gente não vai ter sucesso com todo mundo. E eu já aprendi isso. Não vamos ter sucesso com todo mundo. Nesse meu desafio de cuidar, por exemplo, de homossexuais. Já tive várias pessoas que foram embora. Não quiseram. E você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Você jogar a corda na cova e a pessoa não pegar na corda, você tem uma única opção: entrar na cova e tirar ela. Mas às vezes entrar na cova vai levar você para a cova também. Então a melhor coisa é deixar que a pessoa decida por ela. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta nessa área de aconselhamento? Ninguém? Só para fechar, a questão do envolvimento familiar. Aconselhar filho, esposa. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Eu acredito que você deve fazê-lo. Agora você não faz como um profissional. Não tem como. Por exemplo, quem aconselha os meus filhos sou eu. Claro, eu sou o pai deles. Agora, já teve casos dentro da minha casa que eu precisei de uma intervenção externa, de pessoas menos preparadas que eu, mas que eu sabia que pelo conselho dela aquela pessoa ouviria de forma mais imediata. Então cabe a minha postura abrir mão do orgulho e às vezes permitir acessos, né? Eu não posso achar que eu sou a solução para tudo. Eu não sou. Eu preciso de ter humildade para entender. Agora, a base de aconselhamento, de tudo, eu sempre inicio. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho esse respeito para isso. Então, é possível. Fala, Felipe. Era isso? Tem uma pergunta? Tem um espírito? Em relação a... Todo cristão deve ser um bom aconselhador? Ou existem uns que foram chamados para... Alguém que tem um dom de aconselhamento? Eu acredito que as pessoas podem ter um dom de palavra e sabedoria, que a gente poderia dizer que é um dom de aconselhamento. Que é, por exemplo, se eu for pedir um conselho do Dr. Mike Murdock, o cara vai ter uma abrangência de conselho muito maior que muita gente que eu conheço. Então ele tem um dom de palavra e sabedoria, que é a capacidade de encontrar resposta em situações que aparentemente não tem. É um dom. Eu tenho esse dom. Às vezes, quando eu estou conversando com pessoas, que Deus me dá a resposta, quando a pessoa sai, eu falo: uau, que massa essa resposta. Porque é algo tão profundo que vira mensagem depois.
Eu entendo que foi o dom fluindo ali. Então tem pessoas que têm um dom, mas o preparo também pode levar você a ser um excelente conselheiro. Mas nunca vai ser igual, né? Hã? Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual quem tem um dom. É igual que a gente ora por cura? Ora. Eu oro pela fé. Mas eu conheço gente que tem um dom de cura. Então o cara que tem um dom, ele tocou, a cura acontece. Às vezes você esbarrou nele e foi curado. Porque você tem um dom. Então, não é assim, eu dizer assim, eu não vou fazer porque... E aí é o seguinte, o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Quer ser um bom conselheiro? Cara de Provérbios. E é facinho de ler Provérbios, gente. Sabe por quê? Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um por dia. Dia 31, Provérbio 31. Amanhã, já começa de amanhã, dia 1º. Dia 1º, Provérbio 1. Eu passei 10 anos da minha vida lendo Provérbio todo dia. Meus filhos todos leram Provérbios todo dia durante mais de 5 anos. A gente lia em comunhão, no devocional, e a gente lia também separado. Então, quer aprender a dar conselho? Não tem livro melhor que Provérbios. Amém?